Pessoal, continuando a nossa leitura, o livro Mundo Antigo, Economia e Sociedade. Eu estou experimentando colocar pedaços de trilha sonora para motivar mais ainda a ouvir. Vou continuar Mundo Antigo, Economia e Sociedade a partir da página 49. Esparta. O desenvolvimento de Esparta constitui um caso específico no conjunto da polis grega. Em sua formação social e econômica estão misturados elementos que existiram por toda a Grécia. Contudo, a forma como estes foram combinados em Esparta é própria e única. Esta cidade é considerada pelos historiadores como menos desenvolvida. Não se observa sua estrutura social e nitidez existente em Atenas entre as diferentes camadas sociais. A escravidão, no sentido escravo-mercadoria, e a democracia não viram luz ali. Em muito sentido, ela conservou em épocas clássicas características políticas, sociais e econômicas arcaicas. E ainda que o conceito de menos desenvolvida possa implicar afirmação tendenciosas próprias de um evolucionismo tradicional, no contexto geral do desenvolvimento da polis grega durante o período clássico, Esparta era, entre aspas, atrasada. Três eram as categorias que se dividiam a sociedade espartana: os homoioi, com os pares iguais, os periecos e os ilotas. Os primeiros eram considerados os espartanos por excelência, os cidadãos proprietários das melhores terras da Lacônia e Messênia. Estavam proibidos de toda e qualquer atividade econômica. Seus afazeres eram exclusivamente de caráter político-militar. Além de serem proprietários de terras, para serem cidadãos com plenos direitos cívicos, eram obrigados a contribuir para o preparo das refeições que todos os espartanos do sexo masculino tomavam em comum com seus companheiros de Demos e Sicítia. Os recursos para esta contribuição provinham evidentemente de suas terras trabalhadas pelos ilotas, servos pertencentes ao Estado. Embora o nome homoioi indique igualdade, havia entre eles muitas diferenças. Primeiramente, dois dentre os pares eram designados para ser reis e, como tais, gozavam de uma série de privilégios, como o direito de ter um lote de terra em cada comunidade cultivado em seu benefício. Depois havia ainda os coroi, que formavam a guarda de honra dos reis. Os quipomeiones eram considerados inferiores, entre aspas, uma vez que, sendo cidadãos, ainda não tinham materiais para contribuir para a Sicília. Os criptes eram jovens escolhidos e participavam de um ritual de passagem especial. Os que não tinham um bom desempenho na guerra também caíram para uma categoria inferior. O sustento desta camada que ocupava o topo da hierarquia social dependia da conquista militar e de terras e da redução à servidão de seus habitantes. Por isso, o espartano, desde menino, era treinado para a guerra, retirando tudo que era indispensável para a sua sobrevivência de região diretamente submetida ao seu poder. Esparta conseguiu manter a sua independência econômica. O comércio externo espartano era praticamente inexistente, tanto no período arcaico quanto no clássico.
A população submissa aos cidadãos espartanos estava dividida entre periecos e ilotas. Os periecos formavam a comunidade autônoma da Lacônia. E Messênia, das quais eram cidadãos. Supondo-se que tivessem sido subjugados aos espartanos, na época muito anterior a que estamos estudando, e portanto gozavam de um estatuto bem melhor do que o de simples servo. Eram proprietários de terra, ainda que não localizadas nas melhores planícies, reservadas evidentemente aos homoioi. Eram homens livres, além de agricultores, dedicavam-se à manufatura, produzindo objetos necessários a todos. Em época de guerra, participavam do exército. Só um instante, pessoal, deixa eu só... Peço desculpas aí, mas para a música não ter intervalos, eu tô baixando uma parte dela aqui, que aí fica mais fácil de ouvir sem os comerciais. Os criptes eram jovens escolhidos que participavam de um ritual de passagem especial. Os que não tinham um bom desempenho na guerra também caíam para uma categoria inferior. O sustento desta camada ocupava o topo da hierarquia social, dependendo da conquista militar de terras e de redução da servidão dos seus habitantes. Por isso, o espartano, desde menino, era treinado para a guerra, retirando tudo que era indispensável para a sua sobrevivência de regiões diretamente submetidas ao seu poder. Esparta conseguia manter sua independência econômica. O comércio externo espartano era praticamente inexistente, tanto no período arcaico quanto no clássico. A população submissa aos cidadãos espartanos se dividia em periecos e ilotas. Os periecos formavam comunidades autônomas na Lacônia e Messênia, das quais eram cidadãos, supondo-se que tivessem sido subjugados aos espartanos em época muito anterior aos que estamos estudando, portanto gozavam de um estatuto bem melhor do que o do simples servo. Eram proprietários de terra, ainda que não localizadas nas melhores planícies, reservadas evidentemente aos homoioi. Eram homens livres, também, além de agricultores, dedicavam-se à manufatura, produzindo objetos necessários a todos. Em época de guerra, participavam do exército, eram obrigados a cultivar um lote especial de terra em suas comunidades para cada um dos reis espartanos. Os ilotas, por seu lado, são frequentemente definidos como escravos. Na verdade, um conjunto de fatores permite que eles sejam caracterizados mais como servos do que como escravos propriamente ditos. Habitavam as terras conquistadas pelos espartanos, eram todos da mesma origem e, uma vez subjugados, permaneciam junto nos locais em que sempre moraram. Nesse sentido, eram muito diferentes dos escravos de Atenas, por exemplo, que vinham de muitas regiões do mundo bárbaro e grego. Os servos espartanos estavam presos à terra e não podiam se transferir, eram propriedade do Estado, executavam tarefas agrícolas nas terras repartidas entre os cidadãos. Quando a conquista, frequentemente eram recrutados para servir o exército e algumas vezes, depois disso, ganhavam a liberdade. A condição do ilota, isto é, sua homogeneidade étnica, é, portanto, cultural. E o fato de permanecer em terras que haviam sido suas pela conquista já não eram
possibilitou sua união em reivindicações contra o Estado espartano. Durante os períodos arcaico e clássico, os espartanos tiveram que enfrentar muitas revoltas civis, principalmente na Messênia, que havia sido conquistada em época mais recente, que é a Lacônia. Finalmente, no século I, Esparta, impossibilitada de conservar o seu poder sobre eles, foi obrigada a reconhecer sua independência e a formação de um Estado autônomo de Messênia. Tais tipos de rebeliões jamais foram conhecidas em Atenas graças à heterogeneidade dos escravos, a falta de identidade entre eles e a diversidade de condição de vida de cada um, impossibilitando a criação de um ponto de união mais concreto. O Estatuto dos Ilotas foi definido já na antiguidade como um dos casos entre a liberdade e a escravidão, entre aspas, Pollux 3:83. Outro exemplo de estatuto entre liberdade e escravidão foram constatado igualmente em vários lugares da Grécia. Na Tessália são os Penestes, em Creta os Clarotes e os Monoites, em Argos os Gimenestes, e na Lócrita os Moikiatai, Kilirioi. Kilirioi, em Siracusa, em Mariandinoi, em Heracleia do Ponto. Observe que são todos nomes coletivos que indicam grupos inteiros submetidos à escravidão. Em todos esses exemplos, os indivíduos permanecem presos à terra, não circulam como mercadorias e seu trabalho reverte em benefício de alguns poucos. O declínio da polis grega. O declínio das cidades-estados na Grécia está ligado a uma série de fatores. Vimos que a democracia e a manutenção de uma polis tal como Atenas dependia de injeções financeiras externas, sendo vencida em 403 na Guerra do Peloponeso contra Esparta. Atenas viu-se obrigada a dissolver seu império e perdeu assim grande parte dos recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Ademais, a guerra prolongada contra Esparta provocou também pauperização dos pequenos camponeses que foram obrigados a abandonar suas terras para lutar ou para procurar a cidade a fim de proteger-se no interior de suas muralhas contra as razzias sistemáticas do inimigo. Paralelamente, muitos escravos aproveitaram-se da situação para fugir, provocando a queda da produção agrícola. Por toda parte interrompia com grande força conflitos sociais entre os que haviam conseguido manter suas terras e os pobres. Os mercenários recebiam esses indivíduos despossuídos e assim iam crescendo assustadoramente. Por sua vez, as polis não tinham recursos necessários à sustentação de exércitos profissionais para se defenderem, função que no passado era realizada exclusivamente pelos cidadãos soldados. Os recursos dos mercenários levavam com frequência ao aparecimento das forças a serviço de elementos estranhos à cidade, provocando golpes contra golpes no governo das polis. Trazendo de volta a tirania, a ideia de um governo monárquico expandia-se, adquirindo vitalidade e forças novas. O ideal grego de comunidade autárquica mostrava-se inadaptável às transformações em curso. A comunidade não conseguia mais se manter sem recursos externos, os quais eram sempre mais escassos. A noção de igualdade implícita no ideal de democracia fazia recrudescer os conflitos não somente entre os cidadãos, mas também entre estes não cidadãos escravos estrangeiros. A democracia direta, tal como era concebida e praticada entre os gregos, impossibilitava a ampliação de todas as camadas sociais.
Do ponto de vista econômico, tem lugar em Atenas várias transformações. O mundo do dinheiro se expande, as atividades lucrativas se desenvolvem, crescem os bancos, entre aspas, estabelecimentos de câmbio e empréstimo com garantia. Os empréstimos marítimos se avolumam e o crédito sobre a propriedade fundiária, hipoteca, surge como novidade. É importante notar, entretanto, que a grande maioria desses empréstimos era realizado para suprir as necessidades de prestígio social e não para ser investido em atividades produtivas. Nota-se também que este mundo crescia separadamente do mundo agrário. A terra, mesmo que fosse objeto de compra e venda entre cidadãos, não era comercializada como qualquer outra mercadoria. Como nunca se criou um verdadeiro mercado para a terra, sua potencialidade econômica não foram totalmente exploradas. Roma. Tal como a história dos gregos, também dos romanos começou pelo desenvolvimento de instituições políticas assentadas na cidade, elaboradas em benefício de uma comunidade de homens livres, ou cidadãos, proprietários de terra que reivindicaram a decência direta dos fundadores de sua pátria. Em ambos os casos, esses cidadãos privilegiados conseguiram, no momento em que a vida urbana começou a ganhar certa amplitude e consistência, eliminar a monarquia, cuja origem se fundia com a própria origem da pátria, dando início a instituições capazes de assegurar seu domínio. Contudo, diretamente da Grécia, onde muitas cidades evoluíram até o estágio democrático, em Roma, seja na República, seja no Império, o poder sempre permaneceu nas mãos de uma aristocracia. Isto de um lado, de outro, se na Grécia, pelas mais diversas razões, houve espaço para desenvolvimento independente de muitas cidades-estados. No Lácio e mais tarde na Itália, no Mediterrâneo em geral, Roma conseguiu abafar a seu favor a autonomia de todas as cidades rivais, num certo sentido, e ressalvadas as diferenças. A história de Roma dá continuidade à história grega. A escravidão, por exemplo, que graças aos gregos passou a definir a estrutura socioeconômica da sociedade clássica, foi desenvolvida por Roma e explorada com relação social de trabalho até as últimas consequências. A realeza. Conta a lenda que Roma foi fundada em meados do século III por Rômulo, um dos gêmeos divinos, filhos de Rhea Silvia, princesa latina, e do deus Marte. Rômulo, rei fundador, inaugurou a realeza romana. Entre suas realizações conta-se a instituição do Senado, o rapto das Sabinas, o acolhimento de multidões das regiões vizinhas, etc. Surgiram-lhe mais três reis latinos, Numa Pompílio, Túlio